Olá, meninos! Vamos lá para essa aula super importante. A primeira parte de coluna vertebral, a gente vai falar hoje, então, sobre os ossos e as articulações da coluna vertebral. Bom, primeiro, a gente precisa pensar que a coluna vertebral, ela está situada no que a gente chama de dorso. Então, a gente não chama mais de costas, a gente chama de dorso. Exatamente na linha mediana do corpo. Então, exatamente no meio do corpo, na linha mediana, no plano sagital, a gente encontra a coluna vertebral. Essa figura, ela mostra a coluna na sua vista anterior, a coluna na sua vista lateral e a coluna na sua vista posterior. Então, a coluna é nada mais do que um empilhado, vamos dizer assim, de 33 vértebras, mais o osso sacro e o cóccix. E aí, por esta figura, a gente já entende que a coluna, ela não tem normalmente curvaturas no que a gente chama de sentido crânio-caudal. Então, essas curvaturas, elas não existem. Quando eu olho a coluna na sua vista anterior e na vista posterior, não existem curvaturas. As curvaturas, elas só estão normais quando eu visualizo essas curvaturas aqui na vista lateral da coluna. Bom, a coluna é dividida por regiões, então nós temos aqui região cervical com 7 vértebras, lembrando que as duas primeiras têm nomes especiais, então C1 pode ser chamada de Atlas, C2 de Axis. Depois a gente tem C3, C4, C5 até C7. 12 vértebras torácicas, então que vão ser nomeadas também de T1 até T12, 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4, L5, região sacral com 5 vértebras fundidas normalmente, e região do cóccix com 3 ou 4 vértebras fundidas. Bom, quais são as funções da coluna? Então, a primeira delas, obviamente, é a sustentação do corpo. E aí, a gente visualiza que já desde o intraútero, então, num estágio bem inicial do desenvolvimento, que a coluna, ela já possui uma curvatura única. E aí, o que acontece é que durante o nosso desenvolvimento, o que era uma curvatura única, como lá na vida intraútero, a partir do momento que a gente vai adquirir controle de cabeça, que a gente vai conseguir sentar, engatinhar, e depois que a gente fica em pé, essas curvaturas, elas vão se desenvolvendo. Então, o que era uma única curvatura passa a ser 4 curvaturas. Então, olha lá, a curvatura torácica e a curvatura na região sacral, elas continuam as mesmas. Então, elas vêm desde a vida intraútero, portanto, elas são tidas como curvaturas primárias. Então, a curvatura torácica e curvatura sacral são curvaturas primárias. E a curvatura cervical, que é adquirida quando a gente adquire o controle de cabeça. E a curvatura lombar, que acontece quando a gente começa a sentar e depois ficar em pé, elas são tidas como curvaturas secundárias. Então, que vem com o nosso desenvolvimento. E essas curvaturas, elas têm alguns nomes. Então, eu tenho aqui as chamadas lordoses, então a lordose cervical, a lordose lombar, e eu tenho as cifoses dorsal e sacral, torácica e sacral. Bom, o que acontece aqui é que, em alguns casos, você pode ter o aumento das curvaturas normais. E aí, quando a gente tem o aumento da curvatura, ela passa a ser chamada de hiperlordose ou hipercifose.
Então, a hiperlordose cervical, a hiperlordose lombar ou a hipercifose torácica, que é o corcunda, né? O chamado corcunda. E eu tenho também a possibilidade de que se desenvolvam curvaturas laterais na coluna. Então, essas curvaturas no eixo lateral da coluna, elas são todas anormais, independente do grau, e elas são chamadas, então, de escolioses. Quais são os movimentos que a coluna faz? Então, a coluna ela pode fazer movimento através de músculos extrínsecos. Então, são músculos que muitas vezes estão lá nos membros superiores ou nas costelas, mas que ajudam no movimento da coluna. E os músculos intrínsecos, que são aqueles que começam e terminam na coluna. Então, esses músculos, eles inclusive vão ajudar a manutenção da nossa postura. E aí, o que eles fazem? Eles fazem, por exemplo, o movimento de flexão e extensão da coluna, os movimentos de flexão lateral da coluna para um lado e para o outro, e ainda movimentos de rotação da coluna. O que mais? A coluna faz a proteção do nosso sistema nervoso, principalmente aqui, que a gente chama de medula espinal. Então, o que acontece é que o empilhamento dessas vértebras acaba formando um canal, que é o canal onde está, então, a medula espinal. Aqui a gente visualiza melhor. Então, eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho o chamado forame vertebral. Então, quando eu tenho somente uma vértebra, eu chamo esta região de forame vertebral. Mas quando eu empilho as vértebras, então acontece o empilhamento desses forames também e a formação de um canal que é chamado então de canal medular ou canal vertebral. Bom, então vamos conhecer melhor as vértebras, que são os ossos que formam a grande parte da coluna vertebral. Então, primeiramente, a gente pode dividir as vértebras em duas regiões. Uma mais anterior, que é essa que está em azul, que é o corpo vertebral, e uma mais posterior, que é esta que está em amarelo, que é o arco vertebral. Então, corpo e arco. Bom, no arco eu tenho algumas estruturas que são importantes que eu conheça. Então, nós temos aqui, primeiramente, os chamados pedículos das vértebras. Depois, eu tenho essas projeções laterais, que são os processos transversários, o processo transverso. Aqui, eu tenho a lâmina da vértebra e as duas lâminas vão se unir para formar uma projeção posterior, que é o processo espinhoso. Então, aqui, pedículo, processo transversário, lâmina, e as lâminas se juntam para formar o processo espinhoso. Além disso, eu ainda, como tenho vértebra em cima e vértebra embaixo, eu preciso que essas vértebras se articulem, não só na região do corpo, mas na região posterior também. Então, aqui nós temos o processo articular superior, por exemplo, e o processo articular inferior. Esses processos articulares, então o superior vai se articular com a vértebra de cima e o inferior vai se articular com a vértebra de baixo. E ainda que quando a gente olha essa vértebra lateralmente, eu tenho a presença de incisuras. Então, uma incisura vertebral superior e aqui a região da incisura vertebral inferior. Então, olha lá. O forame vertebral, essa é uma vértebra que a gente chama de vértebra típica. Então, lembrar que ela é dividida em corpo e toda esta região posterior, que é o arco. Processo transverso, processo espinhoso, a lâmina e os processos articulares. Então, aqui eu vejo o superior, mas, por exemplo, essa vértebra é uma vértebra torácica. Então, ela tem processo articular também aqui no processo transverso, porque aqui eu vou ter a articulação dessa vértebra com as costelas. E aí, a região do pedículo. Bom, e aí vamos descrever agora as vértebras por regiões.
Então, primeiro, eu tenho vértebras que a gente chama de atípicas e elas estão na região cervical. Então, primeira, segunda e sétima vértebras cervicais são diferentes das outras vértebras. Então, a primeira delas é o Atlas C1, que é uma vértebra que não tem corpo vertebral, então ela tem um arco anterior, um arco posterior. E aí a gente imagina que nós estamos visualizando ela de cima, então é a vista superior, aqui é a vista inferior. Então a gente imagina que aqui estaria articulado o osso occipital e aqui estaria articulada C3, ok? Bom, além disso, a gente ainda tem a região... Oh, desculpa, gente, é C2 mesmo, né? C2, é. É aqui o occipital e aqui, como ela é C1, ela vai articular embaixo com C2 ou axis, está até escrito aqui. Depois, a gente tem o forame transversário, só que aqui o processo transversário, mas aqui o processo transversário ele é diferente porque ele tem o que a gente chama de forame transversário. O axis, que é a segunda vértebra, então aqui a gente imagina que estaria articulado o Atlas, aqui também. O que ele tem de diferente? Ele tem esse dente, que é chamado de dente do axis, que vai se articular com o Atlas. Ele também tem aqui o forame transversário e o processo espinhoso é o que a gente chama de bífido. Bífido por quê? Porque tem duas pontas. E C7, nós falamos lá na parte de pescoço, né, de uma região mais proeminente na parte posterior do pescoço, que é esse processo espinhoso de C7. Então, esse processo espinhoso ele é bem maior do que os outros. Então, ele é facilmente palpado aqui, principalmente quando a gente flexiona, né, a cabeça, quando a gente põe a cabeça para perto do peito, aqui o queixo para perto do peito, né, a gente consegue visualizar e a gente consegue palpar C7. Aqui, pode ou não haver forame transversário. Para que servem esses forames transversários nas vértebras cervicais? Eles servem para a passagem de uma artéria chamada de artéria vertebral. Então, tanto de um lado quanto do outro. Vocês vão ouvir falar muito da artéria vertebral lá na neuroanatomia. Por quê? Porque as artérias vertebrais, elas sobem ao lado do pescoço, então aqui, né, pelos forames transversários, e elas entram na cabeça para formar uma grande artéria chamada de artéria basilar. Bom, e as vértebras cervicais típicas? Então, elas vão possuir um corpo, né? Esse forame vertebral, ele tem uma forma bem triangular. E, de novo, a gente tem os forames transversários e o processo espinhoso bífido e reto, não inclinado. As vértebras torácicas típicas, como é que elas são? Olha só, elas têm aqui o corpo vertebral com um volume um pouquinho maior do que os cervicais. Elas possuem aqui regiões para articulação das costelas, então o que a gente chama de fóvea costal transversa, porque ela fica no processo transverso, então a costela vem se articulando aqui nessas duas regiões. E o que fica mais fácil de identificar uma vértebra torácica típica é que o processo espinhoso dela é muito inclinado e pontiagudo. Então, lá quando vocês forem para o laboratório, vocês vão ver que vocês vão pegar uma vértebra e olhar isso facilmente. Então, tem esse processo espinhoso inclinado e pontiagudo, é uma vértebra torácica típica. As vértebras lombares, elas possuem um corpo, né, com um volume bem maior. Então, quanto mais para baixo na coluna, maior tem que ser o corpo, porque mais peso vai ter que aguentar. Aqui, os processos espinhosos delas são quadriláteros, então são curtos, porque a gente tem muita movimentação
na coluna lombar. Então, esse processo espinhoso ele não pode atrapalhar essa movimentação, né? E aqui a gente tem, então, já em L5, né, o contato com o próximo osso, que é o sacro. Existe uma imagem muito característica em relação às vértebras lombares, lá quando a gente faz algum raio-x da coluna, que é aqui esta forma, né, que a gente visualiza bem aqui, do chamado cão escocês. Então, a vértebra lombar, quando a gente pega um raio-x, uma incidência oblíqua, então o que acontece é que, por conta dessa incidência oblíqua, a gente visualiza aqui um pouquinho do corpo vertebral. Existe aqui uma região chamada de processo costiforme, né, o processo mamilar. Então, eles formam aqui como se a gente visualizasse a imagem de um cachorrinho. E aí, terminando os ossos da coluna, o sacro e o cóccix. O sacro, ele tem algumas regiões, são as cristas sacrais, ele tem canal medular para passagem não mais da medula, a medula já terminou lá em L1, L2, L2, L3, e aí o que acontece é que esta região mais anterior do sacro, que a gente visualiza o canal sacral, é o que a gente chama de promontório, e o promontório ele é super importante porque ele coincide muitas vezes com o nosso centro de massa, tá? Então, vamos dizer assim, o centro o nosso centro corporal, o nosso centro de massa coincide muitas vezes aqui com a região do promontório. E aí, esses ossos todos vão se articular. Então, primeiramente, a gente já falou dessa articulação lá na transição cabeça-pescoço. A primeira articulação é uma sinovial condilar, atlanto-occipital. Então, eu tenho aqui a articulação entre o côndilo occipital com o processo articular superior de Atlas. Aqui eu visualizo o côndilo occipital. Então, o que acontece é que ele se encaixa no Atlas. E esta articulação, ela faz um deslizamento aqui que acaba fazendo o movimento do sim com a cabeça. Depois, eu tenho a articulação chamada de atlantoaxial. Então, a articulação atlantoaxial, ela pode estar aqui nas laterais, então, que é uma articulação atlantoaxial lateral. E ela pode estar aqui como articulação atlantoaxial mediana entre o dente do áxis e o arco anterior do Atlas. Esta articulação é uma articulação sinovial trocoidea e ela faz o quê? Ela vai rodar, o Atlas roda aqui como se fosse, né, uma chave de boca. E aí o que acontece é que a gente movimenta a cabeça no sentido de fazer o não. Então, a atlantoaxial mediana. Depois a gente tem essas articulações aqui, que são articulações diferentes, que são chamadas de uncovertebrais. Ó, tá errado aqui, ó, tira esse co aqui, ficou 2 co. Então, uncovertebrais, ou articulação chamada de Luschka. O que acontece aqui? Esta articulação, ela fica entre os uncos, que a gente chama, é como se fosse esta rebarbazinha aqui do corpo vertebral. E ela só acontece na região cervical entre C3 e C6. Então, o que acontece aqui, ó, é que os uncos, eles acabam formando o processo uncinado, né? Que é essa projeção do corpo vertebral. Então, a de cima com a de baixo acabam formando uma pequena articulação aqui. Por que esta região é importante? Porque, normalmente, quando se forma um esporão, já ouviram falar esporão, bico de papagaio, osteófito? Então, que são, normalmente, são indícios de que você pode estar tendo um processo de artrose nesta região.
Normalmente, onde se formam os esporões são aqui essas regiões de articulação oncovertebral, ok? As articulações discos intervertebrais, que são aí talvez as mais faladas, né? Então, estas articulações, elas estão entre os corpos vertebrais e elas são realizadas através de um disco intervertebral, que nós já vimos lá na aula de articulação, que é um disco cartilaginoso e, portanto, um tipo de articulação que a gente chama de sínfise intervertebral. Bom, aqui nesta região a gente visualiza algo interessante também, que é a união do que a gente chama de incisura vertebral superior com a incisura vertebral inferior. Então, a inferior da vértebra superior e a superior da vértebra inferior. Estes forames são chamados de forames intervertebrais. Eles são importantes por quê? Porque eu tenho aqui a passagem da medula, e aí a medula ela vai formando nervos espinais, e esses nervos espinais vão passar através do forame intervertebral, ok? Então, aqui ó, a gente visualiza bem na vista lateral, cada foramezinho desse aqui serve para a passagem de um nervo espinal. Então, aqui a gente visualiza bem agora, ó. Então, as articulações do tipo sínfise e logo aqui nesta região a passagem dos nervos espinais. E por que a gente fala isso? Porque, então, agora eu visualizo o disco intervertebral, ele é formado de um núcleo pulposo que parece uma gelatina, vamos dizer assim, e um anel fibroso. Então, imagine uma cebola. Então, vários anéis, né, formam essa casca para o núcleo pulposo. E o que pode acontecer aqui é que, por conta de posturas inadequadas, né, por conta de um desequilíbrio muscular, o que acontece é uma força, né, uma pressão nesse disco intervertebral. E aí o que acontece é que estes anéis fibrosos, eles vão se rompendo, e o núcleo pulposo, ele extravasa, por isso que é chamado de hérnia. Então, já demos esse conceito aqui de hérnia, que é toda a estrutura anatômica que sai do seu lugar de origem. Então, o que acontece aqui é que o núcleo pulposo, ele vaza por conta do rompimento desses anéis fibrosos. E aí, a gente tem uma situação como nós estamos vendo aqui no GIF. Este núcleo, ele pode vazar para a região posterior, e aí o que acontece é que ele vai fazer uma pressão na própria medula, ou ele pode vazar para o sentido posterolateral, e aí quem está saindo aqui são os nervos espinais, então ele vai provocar uma pressão nos nervos espinais. Então, as hérnias discais, elas acontecem muitas vezes para a região posterior, e aí elas são extremamente graves, porque elas vão pressionar a própria medula, ou elas mais comumente acontecem no sentido posterolateral e vão pegar aqueles nervos espinais que eu mostrei para vocês no slide anterior. Bom, a gente ainda tem articulação chamada de articulações dos processos articulares. Então, a gente visualiza bem aqui, podem ser chamadas também de articulações facetárias. Alguns livros chamam de articulação zigoapofisária. Então, são estas articulações, elas existem, né, entre os processos articulares de praticamente todas as vértebras. As articulações costovertebrais. Então, aqui a gente tem na região torácica a presença das costelas, e as costelas, elas se articulam nos processos articulares da vértebra de cima, da vértebra de baixo e do processo transversário da vértebra de baixo. Tá? Então, a cabeça da costela vem se articular aqui nesta região, e depois eu tenho o tubérculo da costela se articulando aqui no processo transversário. Aqui uma outra forma de visualizar.
Então, a gente visualiza aqui o corpo da costela e aí a segundo toque, né, de articulação, que é com o processo transverso. Aqui outra forma de visualizar, então, olha lá, o toque no corpo vertebral e o toque na região do processo transversário. Elas são todas sinoviais planas. Depois eu tenho a articulação chamada de vértebro-sacral. Então, essa articulação ela tem um disco e ela acontece entre L5 e o sacro. E a articulação chamada de sacroilíaca, então entre o sacro e a parte ilíaca do osso do quadril, que é uma articulação sinovial plana. Bom, e aí a gente imagina que eu preciso de muitos ligamentos nesta região, porque são 33 vértebras, mais o sacro, mais o cóccix, e além disso, esses ossos todos me ajudam a manter a postura ereta. Então, eu preciso de estabilidade nesta região. E quem vai dar estabilidade, além, obviamente, da própria musculatura, são os ligamentos. Então, aqui eu tenho um primeiro ligamento importante, que é o chamado ligamento flavo. Ele tem uma coloração amarelada, portanto, muitas vezes ele é chamado de ligamento amarelo. Ele está presente, olha só, nessa figura, vista posterior da coluna, e aí a gente visualiza que ele vai ligar as lâminas articulares. Então, aqui na vista lateral, ó, é um ligamento que está entre as lâminas. Então, é interessante porque a gente imagina que quando a pessoa vai tomar uma anestesia, né, a peridural, anestesia, que são anestesias que são realizadas nesta região da coluna, a anestesia, ela é dada neste intervalo, vamos dizer, entre as vértebras, e o ligamento que é perfurado, então, para a passagem do anestésico é o ligamento amarelo, ou ligamento flavo. Depois, a gente tem ligamentos chamados de longitudinais anterior e posterior. Então, nesta figura, a gente visualiza bem o ligamento longitudinal anterior, como se eu passasse uma fita, né? Desde lá do sacro até a região cervical, na região anterior do corpo vertebral. Então, se eu tirar o arco vertebral e olhar posteriormente, esta fita passada atrás do corpo vertebral é o que eu chamo de ligamento longitudinal posterior. Uma outra figura para visualizar melhor, ó. Então, a fita, né, essa fita anterior ao corpo vertebral é o ligamento longitudinal anterior, e esta fita longitudinal posterior, ligamento longitudinal posterior. Aqui, ó, a gente visualiza nessa figura ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, o ligamento flavo. E agora aqui a gente ainda visualiza entre os processos espinhosos o ligamento chamado de interespinal. Então, óbvio, né? Entre os processos espinhosos. Esse ligamento normalmente é fraquinho, né? Quase que uma membrana. Mas lá na pontinha do processo espinhoso, a gente tem os ligamentos supraespinais. Esses sim são bem fortes, são fibrosos. E aí, esses ligamentos entre os processos espinhosos, tanto o interespinal quanto esse mais na pontinha, que é o supraespinal, eles têm continuidade com um grande ligamento na região cervical, que é o ligamento chamado de ligamento nucal. E para terminar, a gente tem os ligamentos, olha o nome, intertransversários, porque eles estão entre os processos transversários. Os ligamentos costotransversários, porque estão entre uma costela
E o processo transversário, então a gente visualiza aqui o superior, a gente visualiza aqui a parte do ligamento costotransversário lateral. E ainda a gente tem os chamados ligamento radiado, que é um ligamento que vai cobrir a cabeça da costela quando ela está se articulando com os corpos vertebrais, ok? Então, realmente, a coluna, ela tem muitos ligamentos que vão, obviamente, dar estabilidade para esta região. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.